Pai, nós te damos graças, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por essa hora bendita, em que tu nos permite, Senhor, ouvirmos a tua palavra, sermos alimentados com a leitura da Escritura Sagrada, mas nós queremos pedir algo mais ao Senhor. Nós queremos compreender a seriedade disso que lemos. Nós queremos compreender a vida prática disso que acabamos de ler. Então que o teu Espírito agora, em nossa meditação das Escrituras, traga essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Podemos sentar. Quando eu era seminarista, eu vivi uma experiência muito interessante logo no meu primeiro semestre de seminário. Na estrutura presbiteriana, quando um seminarista chega no seminário, muitas igrejas das cidades vizinhas começam a procurar seminaristas para ajudarem no trabalho que elas têm com jovens, adolescentes, crianças. E uma semana de seminário eu fui indicado para trabalhar como seminarista na Igreja Presbiteriana Central de Mogi Guaçu. Uma cidade muito boa, muito agradável. E a igreja presbiteriana lá é uma igreja muito boa também, muito agradável. Eu espero que Deus continue preservando aquela igreja no testemunho que ela tinha junto à cidade. E eu fui trabalhar com jovens. E então nós marcamos uma reunião, planejamos o que iríamos fazer naquele ano e íamos começar com um culto. E fomos para o culto. E esses dias eu falava para o Pedro dos meus gostos de roupa. Eu era muito fashion. Eu fui com uma calça azul quadrada, uma quadradinho branco, que era de um terno de um defunto. Porque eu me recusava a comprar roupa, eu queria comprar livro no seminário. Né? Então, quando chegavam aquelas roupas de doações lá, eu era o primeiro da fila a pegar as roupas usadas para não ter que gastar. Então, eu peguei um terno, e nesse dia eu decidi com essa calça. Você imagina a reunião de jovens, eu com uma calça dessa. Mas se isso fosse tudo, estava ótimo. Eu peguei uma camisa vermelha, brinda, aquela que brilhava à noite. E coloquei e fui para essa reunião. Eu estava assim muito fashion. Né? E quando eu cheguei lá, todo mundo ficou assustado, obviamente. Eu ainda usava um cabelo bem grande, um óculos roxo. Então você imagina como isso ficou assim, combinando perfeitamente. Né? Muito bem, começamos o culto. E eu pensei que eu era a única coisa esquisita naquele lugar. De repente um rapaz pediu a palavra que ele queria dar um testemunho. Como eu não conhecia ninguém, eu acabei concordando que ele desse o testemunho dele. O problema é que o testemunho era um testemunho. Esse rapaz, outrora, 1 ano ou 2 anos antes, ele havia sido presidente da mocidade daquela igreja. E ele começou a se inquietar com a ligação entre igreja e mundo. E ele achava que a igreja tinha que estar mais no mundo. E como as ideias dele pareciam muito loucas, ele não encontrou muito apoio. Então ele decidiu implantar as ideias dele no mundo. E aquele rapaz, 2 anos depois, está ali na nossa frente, totalmente perdido. Perdidinho da Silva. Tinha se envolvido com uma moça, estava usando droga, estava na bebida. E eu precisei interromper o testemunho dele, porque ele não foi lá para dizer que ele estava arrependido. Ele foi lá para tentar acusar os outros que não quiseram ir com ele, agora ele estava assim. Meio doido o negócio, né? E a ideia era de transferir a culpa para os que não quiseram ir.
Eu precisei interromper o testemunho do irmão, mandei ele sentar e depois a gente foi conversar. Mas aquele dia uma coisa ficou muito clara para mim. Eu era um garoto de 18 anos apenas, que amava os Beatles e os Rolling Stones. E que vendo aquela cena, percebeu uma coisa que para mim já era muito clara desde a minha adolescência. Que a nossa relação como cristãos no mundo tem uma linha muito tênue entre a santidade e a prevaricação. Uma linha muito tênue entre viver como sal e luz para o mundo e se deixar seduzir por esse mundo. E isso é o que mais eu tenho visto ultimamente. Pessoas que às vezes começam com intenções muito boas, mas que perdem a visão do reino de Deus e de repente começam a ser moldados pela maneira do mundo pensar. Eles começam a achar que o mundo está certo na maneira de conduzir a vida. E eles perdem então a noção do que é viver em santidade dentro do mundo. Eles não conseguem compreender aquela dimensão da oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus disse: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os santifique. A gente às vezes perde essa dimensão. Então nós vivemos obrigatoriamente, na maioria das vezes, em extremos. Ou nós odiamos tudo que há no mundo, e então nós criamos uma cultura particular, e essa cultura agora está mais forte do que nunca, né? A cultura gospel. É a cultura que tem sua música própria, tem seus filmes próprios, tem suas piadas próprias. Se você colocar na piadinha lá, Jesus, um glória a Deus, aleluia, pronto, está santo. Não importa exatamente o que seja piada. Nós estamos já começando a viver nossas festas gospel. Já tem a festa do Estado gospel, já tem a festa das nações gospel, e tudo gospel. Nós vamos criando esse gueto particular de cultura, porque nós acabamos caindo no extremo. A rejeição de tudo que há no mundo. Mas também é verdadeiro que outros caíram no outro extremo. De achar que o mundo é santo e tudo que tem no mundo é bom. E entrar de cabeça no mundo. Ora, é sobre esse ponto que Tiago está discutindo com essa comunidade nesse momento. Nós temos examinado esse livro de Tiago já há um bom tempo. Creio que essa seja a 20ª e alguma coisa meditação desse texto. Estamos hoje concluindo o capítulo 1, significa que ainda temos muita coisa para andar em Tiago. Mas nós temos observado que essa preocupação do versículo 26 e 27 de Tiago está ligado diretamente a uma preocupação maior, a preocupação do versículo 16. Quando ele diz: não vos enganeis. E como nós lembramos do que Tiago vem falando, de uma comunidade que está desorientada por causa da perseguição, de uma comunidade que perdeu tudo por causa do Evangelho e que agora está suscetível aos enganos do mundo, Tiago diz: não vos enganeis, aprendam a discernir as coisas. E a última coisa então que ele coloca nesse bloco, versículo 26 e 27, é que quando nós praticamos uma religião que fala demais e pratica pouco as coisas essenciais, nós abrimos as portas para sermos enganados. Então nós vimos na semana passada que após ele criticar essa religiosidade de muito falatório, muito blá blá blá, muita falsa espiritualidade, ele começa a falar o que é de fato uma religião agradável aos olhos de Deus. O que de fato me une a Deus. E a primeira coisa que nós vimos então semana passada é quando ele diz que essa religiosidade agradável aos olhos de Deus
É a religiosidade que se ocupa, se envolve com os oprimidos. A figura de órfãos e viúvas no Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento, não era exatamente pensar em órfão e viúva, mas eram duas classes sociais que viviam às míngua e na pobreza, que os profetas usavam para chamar a atenção para os que sofriam. Não tenho como viver uma religiosidade que não se demonstre no cuidado com aquele que sofre, com aquele que padece. Meditamos isso e as implicações disso semana passada, mas ficou uma segunda questão para Tiago. Não é apenas visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Ele diz, é assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ora, o que Tiago está querendo dizer com essa palavra mundo? Com certeza não pode ser aquilo que Deus criou. Porque tudo que Deus criou era bom. E viu Deus que era muito bom. E nesse sentido, Paulo diz, ora, tudo é puro para os puros. Dentro de tudo aquilo que Deus criou, tudo é puro. Não há para nós nada que seja impuro no mundo criado. Mas o problema é que você vai se lembrar que dentro da criação, Deus estabeleceu um mandato social. E no mandato social, dentro do mundo, há uma sociedade que rege agora o mundo criado. E em virtude do pecado, essa sociedade se tornou uma sociedade corrupta. Corrompida por causa dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios egoísmos, da nossa própria mesquinhez. Essa é a sociedade que nós vivemos. Uma sociedade onde pessoas não amam a não ser a si mesmos. Entenda bem isso. Os homens sem Cristo, escravizados ao pecado, eles não são capazes de amar a não ser a si mesmos. E exatamente por isso, eles estão dispostos a abraçar tudo aquilo que o mundo lhes oferecer, desde que aquilo seja satisfatório para o seu coração. O que você me oferecer que satisfaça os anseios do meu coração, eu quero. Se você me oferecer algo que não satisfaça o anseio do meu coração, eu não quero. E é aqui que os homens vivem o grande perigo da sua vida. Porque essa sociedade pecaminosa, ela opera exatamente de acordo com os nossos pecados. Essa sociedade sabe exatamente o que o nosso coração pecaminoso quer. E segundo a criação, o relato da criação e queda, há pelo menos 3 coisas que controlam diretamente essa pecaminosidade social: prazer, estética e poder. São 3 eixos que o pecado usa na sociedade para controlar os homens: prazer, estética e poder. Pois bem, é aqui que está o perigo. Porque de fato Deus não tem nada contra o prazer, nem a estética e nem o poder, enquanto essas coisas sejam para a glória dele. Se o meu prazer revela a glória de Deus, não há pecado no meu prazer. Se a contemplação do belo revela a glória de Deus, não há pecado nisso. Se o uso da autoridade e do poder reflete a glória de Deus, não há pecado nisso. O problema é que nós não somos assim. Nós usamos
satisfação. Isso independe de Deus ser honrado ou não. Isso independe de eu estar machucando alguém ou não. Isso independe de eu estar destruindo a vida de alguém ou não. O importante é eu me satisfazer. É eu me sentir bem. O resto é que se dane. A estética? Não, nós não olhamos o belo para glorificar a Deus. Nós olhamos o belo com o desejo de nos apropriarmos do que é belo. Isso em todas as áreas. Por que nós temos dificuldade em lutar com a impureza sexual nas mentes? Porque nós queremos nos apropriar daquilo que julgamos belo para a nossa satisfação. Por que às vezes nós somos invejosos com aquilo que os outros têm? Porque nós queremos nos apropriar do belo para a nossa satisfação. E o poder? Aí complica de vez. Porque o poder, enquanto não seja visto como forma de serviço, seja visto apenas como forma de autoridade, esse poder ele é usado apenas de novo para a nossa satisfação. É o que mais a gente está vendo. Então perceba, essa relação com o mundo é uma relação muito complicada. Mas por outro lado, a palavra de Deus diz que nós precisamos, se vivemos uma religiosidade verdadeira, se nós estamos ligados a Deus realmente, como pressupõe a palavra religião, nós precisamos aprender a viver no mundo de tal forma que não sejamos contaminados pelo mundo. E mundo aqui então adquire o sentido dessa sociedade pecaminosa em que nós habitamos. Isso é o mundo. É a sociedade pecaminosa em que eu habito. Eu vou ter que viver diariamente com pessoas assim. Eu vou ter que conviver com pessoas carregadas de iniquidades. Pessoas que todo dia vão querer colocar diante de mim a oportunidade de desonrar ao Senhor. Pessoas que vão colocar sempre diante de mim um caminho mais fácil. E é o que mais as pessoas estão procurando, é um caminho mais fácil. Ninguém quer o caminho mais difícil. Se tiver aí uma campanha aí de 7 dias, 21 dias, que facilite o nosso propósito, aí os irmãos estão dando glória a Deus, aleluia. E não importa as consequências dessa maldita campanha para o teu relacionamento com o teu semelhante. Não importa. Importa que você tenha alcançado seus alvos. Então perceba, essa linha com a sociedade é complicada. Mas se nós estamos em Cristo, nós aprenderemos a nos manter incontaminados. Nós aprenderemos a viver no mundo sem darmos ouvidos aos tolos com as suas mentiras, com as suas propostas indecentes, sem darmos ouvidos aos tolos com as suas imoralidades e promiscuidades. Nós aprenderemos a ouvir a Deus. Por isso Tiago começou essa discussão dizendo que todo homem tinha que ser pronto para ouvir. Não é se deixar levar pelo coração. Eu atendi esses dias uma pessoa no aconselhamento e foi quase 1 hora de aconselhamento. Em que a pessoa só falava, quase nem pude falar. E eram só lágrimas, do começo ao fim. Na hora que ela sentou aqui na frente dessa mesa, começamos a conversar. Foi quase 1 hora de lágrimas. Por quê? No coração dela havia aquela coisa assim, pastor, eu nasci numa igreja evangélica, meus pais me ensinaram o caminho da verdade, e eu amo a Jesus, mas na adolescência eu fracassei, engravidei, e aí depois eu tentei seguir Jesus de novo, perseverei, há 3 anos atrás eu caí de novo, engravidei.
Aí arrumou um casamento. Por quê? Porque também não resistiu. Pecou de novo. Aí como o namorado dessa vez era crente, decidiram casar. Você está entendendo qual é o problema? Quais são as vozes que essa pessoa está ouvindo? Quando eu perguntei a ela como é que era a vida dela na igreja, ela dizia, pastor, o que eu gosto é do louvor. Eu adoro quando chegava aquele momento que eu podia dançar lá na frente, louvar Jesus. E aí eu parei e disse assim, me diz uma coisa, tu está alimentando a tua mente com o que quando tu dança? Tua mente está se alimentando com o quê? Você não percebe que o que você quer são apenas as emoções do teu coração? São os sentimentos do viver de acordo com aquilo que eu sinto e olha as consequências da tua vida. Que voz você está ouvindo? Porque para viver incontaminado no mundo que eu estou, eu tenho que definir que voz eu vou ouvir. Quem é que você está ouvindo? Se eu permitir que a palavra de Deus seja a voz que eu ouça, então eu vou saber discernir no meu mundo o que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso viver, o que eu não posso viver, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu vou aprender, porque a voz de Deus vai estar dentro de mim. A palavra dele estará dentro de mim e será meu guia, será minha orientação, será minha luz, como diz o salmista. Ela será luz para os meus passos, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Essa palavra será a minha voz. Mas como é que você vai guardar-se incontaminado do mundo se você tem permitido ouvir outras vozes? Se você está substituindo uma relação com Deus baseada em ouvir por uma relação baseada em sentir. Quem constrói relacionamento com Deus baseado no que sente, logo vai estar prostrado no mundo. Logo vai estar arrebentado pelo mundo. Agora, quem constrói um relacionamento com Deus baseado na voz que vem da palavra, esse permanecerá em pé quando o mundo vier lhe tentar. Quando o mundo vier pôr à prova a sua fé. Por isso que na oração sacerdotal de Jesus ele diz, Pai, eu não te peço que os tire do mundo. Eu peço que o Senhor os santifique. Santifica-os na tua palavra. Você entendeu? Você entende como é que eu me guardo incontaminado do mundo? Encha-se da palavra de Deus. Encha-se da voz do Senhor. Mas isso não é gravar versículos, irmãos. Se gravar versículo resolvesse alguma coisa, o senhor Malafaia não estaria fazendo um monte de besteira que ele está fazendo. Porque aquilo é uma metralhadora ambulante de versículo bíblico. Apocalipse, Daniel, não sei o quê. Para com essas besteiras. São homens tolos que conhecem tantos versículos, mas não vivem, não conhecem, não meditam. Porque se fizessem isso, não fariam as besteiras que estão fazendo. Isso não é se encher da palavra. É por isso que o Tiago começa dizendo, seja pronto para ouvir. Você tem que aprender. Essa expressão, ser pronto para ouvir, é um semitismo que se referia a aprender. Você tem que estar pronto para aprender. Não é para decorar. Aí sim, eu vou conseguir guardar incontaminado do mundo. Porque à medida que a palavra de Deus vai encontrando um lugar no meu coração, eu vou pondo para fora as imundícies do pecado que operam dentro de mim. Eu começo a ter uma nova visão das coisas de Deus. A minha mente começa a ser renovada, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12. A minha mente não é moldada pelo mundo, mas ela é transformada pela mente de Cristo.
Então isso muda. Então eu não vou ter medo do mundo. Não vou ter medo do mundo. Vou saber viver aquilo que o mundo tem de melhor. Daquilo que Deus colocou de melhor do que há no mundo. Sem ser contaminado por ele. Agora, quando eu não aprendo isso, bom, então eu só tenho um outro caminho. Me fechar de tal forma que eu não saiba mais discernir nada e entregue a minha vida para que outros digam para mim o que é certo e o que é errado. E quando você faz isso, você cai no problema do versículo 16. Não vos enganeis. Porque você se tornou incapaz de pensar biblicamente. Porque você se tornou incapaz de pensar segundo a mente de Jesus. Você vai entregar a tua mente para outros, para que outros te digam o que é certo e o que é errado. E aí, eles vão manipular você. Então eles vão pedir semente de R$900, oferta de R$1.000 para a salvação da tua casa toda. Eles vão vender meia do pé do apóstolo. Eles vão vender e você vai fazer. E você vai dar, e você vai contribuir. Por quê? Porque você perdeu a mente de Cristo nesse processo todo. E você, com medo do mundo, você entregou a sua capacidade de pensar e viver na mão de outros, que são tão perdidos quanto você. Compreende isso? Guardar-se incontaminado do mundo é guardar-se incontaminado de uma sociedade pecaminosa. Mas eu só vou ter condições de me guardar incontaminado à medida que a voz de Cristo for a voz que opere dentro de mim. Eu dizia a essa pessoa no aconselhamento: não adianta você orar. A gente acha que orar vai ajudar a discernir. A oração em si só não faz nada. A oração, enquanto ela não seja uma aliança com a palavra, ela é vazia. Você está orando o quê? Os desejos do seu coração? Ou você está orando a palavra que te incomoda, que te perturba e que te faz prostrar diante de Deus para entrar em diálogo com Ele? Entende? É a palavra de Cristo em nós que nos mantém incontaminados no mundo. Abra mão disso e logo, logo você será tragado pelo mundo. O que foi que aconteceu com aquele rapaz lá quando eu era seminarista? A primeira coisa que ele fez foi abrir mão da palavra. Porque ele achava que ele tinha um testemunho ou uma vida para dar ao mundo. E o mundo olhou para ele e disse: espera aí, deixa eu te mostrar como é que a coisa funciona. E ele não tinha respostas para o mundo. Porque não havia a mente de Cristo. Aprenda a guardar-se incontaminado. Guardar-se incontaminado não é dar uma de eremita e para a montanha fugir do mundo. Não é fugir dos homens nem da sociedade. Não é fugir da crueldade da vida, mas é enfrentá-las com a palavra. Ser guiado pela palavra nesse mundo tão louco que nós vivemos. Pense biblicamente. Encha o coração das Escrituras. Então você vai ver algo bonito acontecendo na sua vida. Você vai aprender a viver no mundo, santificando e honrando a Deus na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, te damos graças por esse momento com a tua palavra. Livra-nos de tantas tolices que já vivemos, já praticamos, e que talvez ainda estejamos praticando. Ajuda-nos, Pai, a conhecermos o poder gracioso que vem da Tua palavra
que opera contra todo o mundanismo, toda pecaminosidade do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar. Dá-nos essa palavra de uma forma viva, Senhor. Não queremos estar cheios de versículos na cabeça. Queremos estar cheios de uma palavra meditada, bebida, comida, ruminada dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter a nossa mente cativa, totalmente cativa à Tua palavra. Não queremos nada mais do que isso. Não queremos sonhos, não queremos visões. Queremos Tua palavra com entendimento. Pois cremos que ela é poderosa para nos instruir a viver a vida que Te agrada, no mundo que Te desagrada. Dá-nos essa graça, Pai. Perdoa-nos quando já falhamos nesse sentido. Perdoa-nos se temos ainda falhado nesse sentido. Visita-nos. Em nome de Jesus. Amém.